Estamos de volta. Vamos lá em Apocalipse 11, as duas testemunhas. A vara simboliza a destruição ou a preservação, a gente não sabe. Veja lá uma referência disso, está lá no livro de Zacarias, capítulo 2, dos versículos de 1 a 5, e Zacarias, capítulo 2, versículo 11. Também no livro de Ezequiel, capítulo 40, versículo 3. É legal você verificar essas referências, porque uma coisa, ela está linkada à outra. Então é bom a gente ir para lá e para cá, porque vai abrindo o nosso entendimento. Fala do templo de Deus. Este refere-se ao povo de Deus. Não é uma alusão ao templo de Herodes, o templo que existia lá em Jerusalém. E esse templo de Herodes ele foi destruído nos anos 70, né, depois de Cristo. E nem há outro reconstruído no futuro. O altar é o altar do incenso, simbolizando as orações. O átrio é dado a todas as nações, e elas pisarão na cidade santa, a Nova Jerusalém. Para a visão de pano de saco, é uma advertência da trombeta para o arrependimento. Muitos dispensacionalistas fazem referência a 42 meses em harmonia com o quadro de templo apresentado por Daniel. Daniel é um livro escatológico, né? Quando ele fala das 70 semanas. Veja lá em Daniel capítulo 9, dos versículos 24 a 27. As duas testemunhas identificadas como as duas oliveiras e os dois castiçais são símbolos da igreja militante. Veja Zacarias capítulo 4, versículos de 1 a 4. Zacarias capítulo 6, versículo 10 e 14. Eles não são identificados como indivíduos, mas segundo a visão de Zacarias, lá em 4, do capítulo 1, versículo 14, que viu o candeeiro ladeado com 2 ramos de oliveira, que representam as testemunhas do Senhor. Para aquela visão, para aquela época, eles eram remanescentes de Zorobabel e Josué. Tudo isso é uma interpretação, tá? Nessa visão de agora, de Apocalipse, alguns interpretam como Elias, primeiro porque Elias não morreu, e ainda recebeu o poder de fechar os céus, que aí lembra que não choveu. Você conhece a história de Elias, está lá no Velho Testamento, para que não chovesse. E também Enoque, que também não morreu. Outros pensam que essa referência é de Elias e Moisés, uma vez que os dois apareceram lá na transfiguração, né? Quando Jesus está lá no monte. Nada se pode comprovar, existem várias linhas de interpretação. A besta, quando subiu do abismo, vai declarar guerra a toda a igreja, e não só as duas testemunhas. E a igreja vai cumprir o seu papel antes da vinda de Cristo. E os seus líderes, seus membros, serão mortos. E durante 3 dias e meio, isso significa dizer que a igreja não mais existirá. O mundo apóstata se alegra e vão promover uma grande celebração, vai ter uma grande festa com a morte da igreja. E até troca de presentes, olha que interessante. Porque a presença da igreja os atormenta, né? Você mostrar sempre Jesus, você aponta o pecado, né? Porque Jesus, ele traz o povo ao arrependimento. E nem todo mundo gosta, não é verdade? Não precisa nem chegar ao tempo de Apocalipse para a gente viver isso aqui. Não permitirão que os corpos sejam enterrados, ficarão expostos para a vergonha. Então, depois desses 3 dias e meio, uau! O Espírito de vida vindo de Deus entrou neles. Olha que coisa, quando todo mundo pensa que a igreja morreu, Deus sopra o Espírito sobre essas vidas. Aleluia! E eles ficaram de pé. Essa passagem faz alusão ao Vale de Ossos Secos, que é lindíssima. Você vai lá em Ezequiel, capítulo 37, versículos 1 ao 14, a visão do Vale dos Ossos Secos. É muito interessante, vale a pena você ler. Ouve a voz do céu que lhes dizia: subi cá. E subiram ao céu numa nuvem, e os seus inimigos os viram. Aqueles que estavam lá celebrando, aqueles que estavam pensando que a igreja estava morta, eles veem a igreja subindo. Olha que glória, que coisa tremenda. Isso é na terra, os que estavam celebrando sua morte viram eles nas nuvens.
E teve um grande terremoto, e cai a 10ª parte da cidade no terremoto, e morrem 7.000 homens. Esse número não é literal. Os demais ficaram atemorizados e deram glórias a Deus. Mas aqui, apesar deles darem glória a Deus, não fala que eles se arrependeram, né? Só diz que eles deram glória a Deus. Assim, este é o segundo ai. O terceiro ainda virá. A 7ª trombeta. O toque da última trombeta anuncia o tempo do fim. Aqui é declarada a conquista de Cristo sobre todos os reinos na terra, e ele reinará para todo e sempre. Os 24 anciãos têm um trono, tá lá que eles têm um trono, e esse trono fica de frente para o trono de Deus, fica diante, né, do trono de Deus. Eles se prostram em adoração, dizendo que aquele que era, que é e que há de vir, dizem: graças te damos, Deus Todo-Poderoso, que tomaste o teu grande poder e reinaste. Lá em Apocalipse 4, versículo 11, eles também fazem uma adoração, mas é com outras palavras. Você pode ir lá verificar para ver a diferença. Apocalipse 4, 11. Em seguida é falado do julgamento de Deus e fala do galardão aos que foram fiéis. Sejam profetas, sejam servos, grandes ou pequenos, todos receberão um galardão. É o prêmio. E abriu-se no céu o templo de Deus, isto é, se revelou, deixou de ser oculto, e foi vista a arca da aliança, mostrando com isso que o povo de Deus estava continuamente diante dele. Essa aliança é eterna e jamais será desfeita. Eu me emociono de falar, porque é uma coisa que a gente tem vivido, tem esperado, mas quando a gente vai lendo essas passagens, essas promessas, a nossa alma transborda de alegria, gente. A gente começa a visualizar o futuro da igreja, a gente começa a visualizar a glória do Senhor, e é maravilhoso, né? E aqui ele estava lá continuamente, a arca da aliança diante dele, e essa aliança jamais será desfeita. Olha que coisa tremenda. Ele encerra esse capítulo falando de relâmpagos, vozes e trovões e terremotos, e grande saraiva. É uma linguagem típica de Apocalipse, expressando a majestade de Deus e o poder que acompanha a presença divina. Não é uma coisa maravilhosa? Daqui a pouco nós nos vemos no capítulo 12. Eu espero que você esteja sendo tão impactado quanto eu, porque é uma coisa maravilhosa. E a porta, ela continua aberta. Ela continua aberta e Jesus continua chamando o povo ao arrependimento. Não precisa esperar Apocalipse chegar. O tempo de nos arrependermos é hoje, aqui e agora, né? Então vamos lá. E vamos proclamar isso para as pessoas, para os nossos queridos que não conhecem esse Jesus. Eles precisam saber das promessas de Deus. E o Senhor conta contigo e comigo para fazer isso, tá bem? Que o Senhor nos dê ousadia, tá? Daqui a pouco nos vemos.